Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Thalita, professora de inglês do projeto J Explica. E hoje nós vamos resolver as questões da FUVEST 2019, tá? Estamos na nossa série de aulas resolvendo questões de grandes vestibulares e hoje nós vamos tratar das questões da FUVEST 2019, ok? As questões da FUVEST são um pouco mais complexas do que as questões do Enem, mas as mesmas dicas que eu dei para vocês nas questões da semana passada eu aplico aqui, tá? Procurem sempre encontrar palavras que vocês conheçam nos textos, expressões que nós utilizamos também em português, expressões que são parecidas, palavras que são parecidas com as palavras em português, tá bom? E sempre leiam com bastante atenção, procurem informações e coisas que vocês conheçam, que é super possível, ok? Então vamos iniciar as questões. Aqui a gente tem um texto que vai servir para as questões 25, 26 e 27, tá? Esse texto foi extraído do jornal The Guardian, que é um jornal britânico muito famoso e muito reconhecido no meio jornalístico, tá? E esse texto ele vai abordar um assunto bem interessante, que é a questão do sexismo, né? Ele vai tratar sobre o porquê de termos apenas vozes femininas nos assistentes digitais, como por exemplo a Siri e a Alexa, tá? E aí o texto vai retratar e questionar e criticar esse fato, né? E ele inclusive aborda alguns arquivos que eles conseguiram analisar de ofensas que às vezes é dita a estes assistentes digitais por homens, né? Inclusive eles relatam aqui que a Siri sofreu o xingamento, né, de ser "you're a slut", então você é uma vadia. E aí ela respondeu de forma muito submissa, de forma muito, como posso dizer, dócil, né? E ela responde assim: "I'd blush if I could". Então, eu ficaria com vergonha se eu pudesse, né? Ou seja, totalmente dócil, mesmo quando respondendo a uma ofensa, né? E é justamente isso que o autor vem criticar, de essa imagem que eles passam, eles perpetuam essa imagem da mulher como dócil, prestativa mesmo em situações adversas, né? E passam essa imagem apenas da mulher como aquela ajudante sempre pronta, sempre disponível a satisfazer os seus donos, né? Às vezes, muitas vezes com respostas totalmente submissas, às vezes flertivas, provocantes, né? Então, uma visão realmente muito machista, uma visão muito sexista, tá? Essa é a crítica do autor. E aí a gente tem a pergunta, né? Conforme o texto, em relação às mulheres, um efeito decorrente do fato de assistentes digitais reforçarem estereótipos de gênero é... E aí a resposta correta seria a letra B, que é a normalização de formas de assédio sexistas, tá bom? Essa é a crítica do autor a essas vozes femininas nos assistentes digitais, ok? Bom, a questão 26, que também é baseada no texto anterior do The Guardian, tem essa pergunta aqui. Segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco, "I'd blush if I could", no que diz respeito aos assistentes digitais, indica: essa expressão, "I'd blush if I could", significa eu ficaria vermelha, eu ficaria corada se eu pudesse. Blush é até o que foi a expressão, a palavra utilizada para o item de maquiagem que a gente utiliza aqui na bochecha, né? Para deixar com aquele aspecto de saúde, meio mais vermelhinho, enfim. E em inglês, essa expressão blush significa justamente isso, ficar com esta região vermelha, né? Que significa que você está envergonhada, que você ficou... é uma situação embaraçosa, tá? E é essa resposta que a Siri dá a um xingamento que ela recebeu, né? Em um dos arquivos que eles resgataram.
E aí a pergunta diz justamente isso. O que essa expressão indica? E a resposta correta seria a letra A, que é a resposta padrão para os comandos que incluem impropérios, né? Então, todas as vezes que a Siri, a Alexa, por exemplo, que são essas assistentes digitais com vozes femininas, elas recebem comentários impróprios, pejorativos, ofensivos, elas respondem dessa maneira dócil, sutil, sempre muito submissa, né? E por isso a resposta A são comentários padrões, né? Respostas padrões para estes comandos que incluem impropérios, ok? E a questão 27, que também é sobre aquele texto do The Guardian, de acordo com o texto, na opinião de Sani Gosar-Korat, tecnologias que envolvem inteligência artificial, entre outros aspectos. E aí essa questão vai abordar a opinião do diretor de equidade de gênero da Unesco, que é esse Sani, e ele acredita que seja muito necessário prestar muita atenção às questões de equidade de gênero nas inteligências artificiais, né? E principalmente prestar atenção nas pessoas que cuidam dessa parte nas empresas que desenvolvem inteligências artificiais. Por isso, a resposta correta é a letra E, requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção, tá? Ou seja, ficar de olho nas pessoas que tratam dessa parte nas inteligências artificiais, porque muito provavelmente elas têm um olhar muito tendencioso, ou seja, sexista, machista, na concepção desses assistentes digitais que, na maioria das vezes, recebem vozes femininas. Ok? Então, resposta correta, letra. Agora, na questão 28, nós temos essa imagem que virou um meme, né? E aí a gente tem um casal em uma terapia de casal e a terapeuta está relatando ao marido que a esposa disse que ele nunca lhe compra flores. E ela pergunta pro marido se isso é verdade. E aí o marido responde que, para ser honesto, ele nunca soube que ela vendia flores, né? E aí a pergunta é: o efeito de comicidade que se obtém do meme decorre, sobretudo, no meme nós temos aqui a expressão buy her flowers, tá? Essa expressão buy her flowers, em inglês, gera um sentido ambíguo. Por quê? Ela pode significar ele nunca compra flores para ela, ou ele nunca compra flores dela, tá? Por isso, a resposta correta é a letra D, ambiguidade gerada pela expressão buy her flowers, que pode ser comprar flores para ela ou comprar flores dela, tá? Essa expressão gera muita ambiguidade, precisa ser muito bem explicada quando a gente está falando em inglês, tá? Justamente por conta de poder gerar um sentido duplo, ambíguo, ok? Então, resposta correta, letra B. Já na questão 29, nós temos um texto que vai servir para as questões 29 e 30, tá? É um texto um pouco complexo, mas é possível a gente interpretar através de algumas expressões que a gente também utiliza muito, a gente encontra muito nos computadores, enfim, storage, tá? Porque a gente está falando sobre armazenamento e tecnologia, computador, ok? Nesse texto, o autor ele vai abordar o DNA como meio ideal, ou seja, muito bom, excelente de armazenamento, pelo fato do DNA ser denso, fácil de replicar e muito estável, né? Poderia durar aí estável por mais de 1 milênio, tá bom? E aí ele relata que hoje nós já estamos num nível de sobrecarga de informação, né? Já estamos aí quase no limite
do armazenamento de informação. Nós seres humanos, produzimos muita informação e não temos espaço suficiente para armazenar toda essa informação, por isso nós já estamos chegando ao limite. E aí ele diz que se houver sucesso, o armazenamento de DNA pode ser a solução para esse problema, visto que o DNA possui um armazenamento de informações muito maior do que qualquer outra tecnologia existente de armazenamento, né? E essa tecnologia do DNA poderia durar cerca de 10 mil anos, se a gente for se basear na quantidade de informações que nós produzimos hoje e armazenamos hoje, tá? Então a resposta correta seria a letra E. Poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital, ok? Então, se houver sucesso nessa pesquisa, nesse desenvolvimento do DNA como armazenamento de informações, essa pode ser a solução do nosso problema de armazenamento de dados hoje, dados digitais, ok? Então, resposta correta, letra E. Bom, a questão número 30 também é baseada no texto anterior sobre o DNA como forma de armazenamento de informações, tá? E é o seguinte, conforme o texto, cientistas preveem que em pouco mais de 20 anos, ou seja, essa pergunta está se referindo ao trecho do texto onde o autor relata que até 2040 o estoque mundial de microchips de silício, que atualmente são utilizados para armazenamento de todos os tipos de dados e informações, até 2040 ele se esgotará, tá? Esse estoque se esgotará. Portanto, a resposta correta é a letra B. A armazenagem de todos os dados produzidos esgotará o estoque mundial de microchips de silício, tá bom? Então, até 2040 esse estoque mundial se esgotará. E esse aqui é o trecho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, which is expected to consume all the world's microchip grade silicon by 2040. Tá? Então, é justamente isso, que até 2040 esse estoque de microchips de silício, que nós usamos para armazenamento, esse estoque será esgotado. Ok? Então, a resposta correta para a questão número 30 é a letra B. Ok? Já na questão 31, que é a última da FUVEST 2019 de inglês, nós temos um poema chamado Harlem. What happens to a dream deferred? E aí, nesse poema, a gente está abordando a questão de sonhos adiados, tá? O autor aborda esse tema e compara sonhos adiados a uva passas que ressecam no sol, a feridas que infeccionam e depois somem, a carne podre que fede ou a casca que se cria por cima de um xarope depois de muito tempo, né? E talvez esses sonhos adiados sejam apenas como cargas pesadas, afundem apenas como cargas pesadas ou talvez explodam, tá? Ou seja, ele compara os sonhos adiados a coisas que se deterioram, palavra difícil, Jesus, deterioram ou se destroem, tá? Então, a resposta correta é a letra C, deterioração e destruição. O português é mais difícil que inglês, gente, acreditem. Então, a resposta correta é a letra C, deterioração ou E, destruição, ok? E estas foram as questões da FUVEST 2019, como eu disse a vocês, questões um pouco mais complexas do que as questões do Enem, mas também muito possíveis, tá? Então leiam com muito cuidado, tentem encontrar palavras que vocês conheçam, palavras parecidas com o português, leiam bem as perguntas, porque tem muita pegadinha, né? Respostas que seriam parecidas, tá? Mas é super possível. Espero tê-los ajudado e que essa resolução ajude vocês nos estudos, ok? See you!